Olá, eu sou a Ana Pérez, psicóloga clínica e professora na abordagem de esquemas. Hoje eu vou falar com vocês sobre os esquemas comuns presentes no transtorno de personalidade narcisista. Mas primeiro, o que são os esquemas, né? Os esquemas, a terapia do esquema, né, essa abordagem de esquemas foi desenvolvida por um autor chamado Jeffrey Young. Para profissionais que me acompanham aqui, esse daqui é um dos principais livros que nós temos do Young, que chama Terapia do Esquema, Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras. Basicamente, então, ele desenvolveu e nomeou 18 tipos de esquemas. O que são esses esquemas? São padrões de comportamento que todo ser humano tem, que são muito característicos. Então, de acordo com esse autor, é normal que todos nós tenhamos alguns esquemas, principalmente porque todos nós tivemos falhas dentro da nossa educação, dentro do relacionamento com os nossos cuidadores, e também por uma questão de temperamento. Cada um de nós tem um temperamento específico e alguns perfis de temperamento são mais propensos a desenvolver determinados tipos de esquemas. Então a gente entende, dentro de alguns estudos, a gente conseguiu entender que alguns transtornos de personalidade têm esquemas muito comuns. Alguns perfis de personalidade têm esquemas muito comuns, daí a gente tem então os esquemas que são mais comuns dentro da personalidade narcisista, e hoje eu vou falar sobre isso com vocês. O primeiro esquema que eu vou falar então é o esquema de privação emocional. Esse esquema, na verdade, ele acaba sendo a base de todos os outros. Por quê? O que significa privação emocional? Significa que nós fomos privados emocionalmente. Nós fomos privados, na verdade, de receber o suprimento de todas as nossas necessidades emocionais. Então, todo ser humano tem necessidades emocionais básicas. Lá na infância são os nossos pais que são responsáveis por suprir essas necessidades. E narcisistas, como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no canal anterior falando sobre como é desenvolvido o transtorno de personalidade narcisista lá atrás na infância. Então, a gente vai entender que os pais de pessoas que têm esse transtorno normalmente eram pais que estavam muito indisponíveis afetivamente, eram pais ausentes ou então pais que eram até abusivos de alguma maneira e falharam em suprir as necessidades emocionais desses filhos. Ainda que essas necessidades sejam necessidade de limites, por exemplo. Então, falharam em oferecer limites, em oferecer regras consistentes, em ensinar princípios de reciprocidade. Mas o mais importante, o que acaba gerando feridas emocionais, é que essas crianças, elas não foram aceitas na identidade delas. Então, elas precisavam representar, elas precisavam desempenhar papéis para que elas se sentissem aceitas dentro das famílias delas. E isso gera uma ferida muito importante que faz com que o ser humano, com que a gente sinta que nós não somos merecedores de amor. Porque afinal de contas, eu não fui amado por ser aquela pessoa que eu sou. Por quem eu sou, entendem? Eu fui amado quando eu era bom na escola, eu era amado quando eu era uma criança educada, ou então quando eu representava um papel. Normalmente são famílias que também tinham essa característica de foco em status e também representavam papéis. E isso deixa uma lacuna emocional muito grande e dá origem ao próximo esquema, que é o esquema de defectividade. O que significa esse esquema de defectividade? Eu sinto que tem algum defeito em mim, eu sinto que tem alguma coisa de errado comigo, eu sinto que tem algo faltando em mim. E aí, quando eu falo isso, para você que convive com um narcisista, ou você que atende um narcisista, provavelmente vai ser muito difícil para você identificar isso, porque não é o que eles mostram pra gente. Na verdade, o que eles mostram pra gente é que eles são pessoas maravilhosas, eles se vendem muito bem, inclusive, mas no fundo, muito do comportamento que eles têm de autoengrandecimento é só uma supercompensação, porque eles se sentem defectivos. E isso tem ali o seu desenvolvimento, as suas origens na infância, justamente por isso que eu estava falando com vocês. Como eles não eram aceitos por ser quem eles eram, eles sentem que eles não são pessoas boas, que eles não são dignos de serem amados. De alguma maneira, ainda que em algum nível de inconsciência, eles sentem que eles precisam representar para ser aceitos. Ou seja, eles sentem que eles não são aceitos por quem eles são. Porém, isso é muito, muito, muito inconsciente. Esse esquema de defectividade é um esquema que eles não tomam ciência. O esquema de privação emocional também não.
tá? Se você perguntar para um narcisista da infância dele, ele vai te descrever uma infância maravilhosa. Ele não entra em contato com essas dores. O próximo esquema é o esquema de merecimento ou arrogo, que está relacionado à arrogância. São dois nomes que a gente usa, mas o esquema, ele quer dizer mais ou menos o quê? Merecimento por quê? Porque a pessoa que tem esse esquema, ela sente que ela é muito especial e que ela merece privilégios, que ela tem direitos acima dos direitos das outras pessoas. A pessoa que tem esse esquema, ela não gosta de se submeter às mesmas leis e regras que normalmente as pessoas seguem. É uma pessoa que se sente realmente superior, trata os outros como inferior. Esse esquema aqui, ele é uma hipercompensação ao esquema de defectividade. Então, muito provavelmente é uma maneira, né, um estilo de enfrentamento ali, um coping que essa pessoa desenvolveu para ela conseguir driblar esse sentimento de defectividade que ela tem. E aí é por isso, esse esquema aqui de arrogo é o que a gente mais vê num narcisista. Em que sentido? É algo gritante no narcisista, não é verdade? É algo que você olha para o narcisista e você percebe. Ele de verdade acredita que ele é superior, ele acha que as outras pessoas são seres, né, de outro planeta, assim, que não entendem ele. Poucas pessoas conseguem entender, poucas pessoas conseguem acompanhar o ritmo dele, ou então o raciocínio dele. São pessoas que acabam desenvolvendo muita intelectualidade, que normalmente são muito bem-sucedidas mesmo. Por quê? Porque eles têm esse esquema e aí eles criam regras, eles criam, na verdade, expectativas sobre eles mesmos que eles se obrigam a cumprir. Então, eles acreditam que para ser respeitados, por exemplo, eles têm que ser muito bem-sucedidos e eles vão buscar isso e fazem isso com muita maestria. Então, esse é o esquema que a gente mais vê. É dentro desse esquema que o narcisista ele tem aqueles comportamentos de humilhar o outro, que ele tem muitas vezes um comportamento autoengrandecedor, de ficar falando demais de si mesmo e das suas conquistas, porque, como eu falei, ele consegue se vender muito bem e as pessoas que não o conhecem muitas vezes caem realmente nessa conversa do narcisista num primeiro momento. Tem um esquema de desconfiança, que ele é formado também em função do relacionamento com os pais, na maioria das vezes, porque os próprios pais ensinaram que não eram pessoas confiáveis. Por quê? Porque eles não aceitavam o filho como ele realmente era, porque eles eram pais mais egocentrados, egoístas, então eles não eram capazes de suprir as necessidades do filho, né? Emocionalmente, eles eram voltados para as próprias necessidades, e isso faz com que o narcisista entenda, então, que ele não pode confiar nas pessoas. Muitas vezes, esses pais também ensinaram isso através do próprio comportamento, verbalizando que realmente eles não podiam confiar nas pessoas. E aí eles desenvolvem esse esquema aqui. E por último eu vou falar de um esquema que é um esquema que nós vemos muito também, que é o esquema de busca de aprovação. O que significa isso? Está relacionado a um pouco de tudo que eu já falei. Ele entende que ele precisa representar um papel para ser aceito, então ele vai começar a buscar essa aceitação de maneira constante. É como se a aceitação para ele, a aprovação das pessoas fosse o ar que ele respirasse. Ele precisa de pessoas que o admirem, ele precisa de pessoas que o aprovem, e ele busca isso de maneira constante. Então, normalmente, ele tem uma natureza meio camaleão que consegue se moldar aos ambientes, porque ele tem muita facilidade de identificar o que a pessoa gosta, o que a pessoa espera dele, o que é importante, e daí ele começa a se moldar realmente para buscar essa aprovação. Todos nós temos essa necessidade de aprovação, porém nas pessoas que têm o esquema, a gente vê que essa busca por aprovação, ela é muito extrema, né? Ela acaba sendo totalmente condicionada, na verdade a autoestima da pessoa, ela acaba sendo totalmente condicionada a essa aprovação. Quando ela não tem a aprovação, ela sente que ela é uma pessoa ruim, ela sente que não é boa o suficiente, e é uma autoestima muito fragilizada. Então, é por causa desse esquema de busca de aprovação que eles se vendem tanto, é por causa desse esquema de busca de aprovação que eles buscam também fortalecer esse lado mais intelectualizado, se desenvolver na carreira. Eles precisam disso porque a autoestima deles está totalmente relacionada a isso. Então, esses esquemas que eu falei aqui para vocês são os
que são mais comuns. Na verdade, existem vários outros esquemas aí que também são comuns, como, por exemplo, o de padrões rígidos e inflexíveis, que é essa autocobrança, autoexigência muito grande. Não só consigo, mas, na verdade, uma exigência muito grande com o outro também. Existem outros esquemas que são bem característicos dessa personalidade narcisista, mas eu já falei um pouquinho aqui das principais para dar um pano de fundo para vocês começarem a entender um pouco mais do funcionamento das pessoas que têm esse transtorno de personalidade.